Olá, meus alunos do Supletivo Maria Helena, tudo bem com vocês? Jóia, espero que vocês tenham tido aí uma excelente semana. Hoje, nosso encontro, dia 31 de agosto de 2020, estamos praticamente encerrando a nossa disciplina. Nosso próximo encontro será no dia 14 de setembro, com a nossa avaliação para a gente poder fechar aí com chave de ouro a nossa disciplina. Dia 7, por conta do feriado, 7 de setembro não vamos ter nosso encontro. Então, nossa prova será no dia 14 de setembro, segunda-feira. Ok? Hoje, nós vamos fechar, então, a nossa disciplina. A gente vai falar sobre o humanismo renascentista, mas só lembrando aqui um pouquinho sobre as nossas aulas, eu até deixei aqui separado, só para a gente fazer uma pequena lembrança aí. Lembrando que nossa disciplina iniciou no dia 8 de junho, a gente falou um pouquinho sobre o surgimento da filosofia. Em sequência, a gente falou sobre o platonismo, a filosofia de Platão, a gente falou também sobre o que é conhecimento filosófico, falamos também sobre filosofia política, as definições, a definição sobre a filosofia política, falamos sobre os principais filósofos políticos, falamos também sobre filosofia e atualidade, falamos também sobre a democracia brasileira no século XXI, foi muito assunto, né? E assuntos bem bacana dentro, que estão inseridos realmente na filosofia, ok? E hoje eu separei para vocês um assunto também muito bacana, que é o humanismo renascentista também, que eu gosto muito, que fala um pouquinho aí sobre o Renascimento, fala um pouquinho sobre a Reforma Protestante, fala um pouquinho sobre a filosofia humanista, e eu convido vocês, então, a assistir essa videoaula de hoje. Mas antes de assistir a videoaula, eu separei aqui um livro para indicar para vocês, e durante aí o nosso encontro, a nossa videoaula, eu vou estar colocando para vocês o link aí, o endereço sobre mais informações, para vocês encontrar um pouco mais sobre essa autora aqui maravilhosa, que é a Catherine Prince. Eu tô lendo agora esse livro que fala Celular, Como Dar um Tempo. Pois é, gente, olha, é um plano de 30 dias para você se livrar da ansiedade e retomar a sua vida. Isso mesmo, olha, é muito bom. Fala um pouquinho aí, né, que a gente... Primeira coisa, quando a gente acorda, quando a gente abre o olho, a primeira coisa que a gente faz já é pegar o celular, né? A gente até entende, porque a gente praticamente usa como despertador. Só que a gente acaba ali já olhando as redes sociais e parece que a nossa vida tá voltada só para aquilo, né? A gente acaba esquecendo um pouco de estudar, de dar mais importância às coisas que são mais importantes. Então tá sendo muito bom ler esse livro. Eu particularmente, eu não sou muito viciada em celular, não. Eu confesso a vocês que eu uso ele assim dentro do normal. Mas eu gostei, foi meu filho que me deu para mim ler. Interessante, ele que me deu, né? Ele tá precisando ler, mas ele me deu para ler, mas tudo bem. E aí, quando eu comecei a ler, eu achei muito interessante. Eu falei, vou dar essa dica para os meus alunos do supletivo. E aí eu separei para vocês, tá? Muito bom mesmo. E aí, durante a aula, eu passo mais informações para vocês, tá? Celular, como dar um tempo, tá bom? Tudo que é demais é veneno, né? Ok? Então, vamos lá para a videoaula, vamos falar um pouquinho sobre humanismo renascentista, ok? Convido a vocês, então, vamos aprender? Então, vamos lá, gente. O humanismo renascentista, ele representa, na realidade, o quê? Ele representa um movimento intelectual e filosófico que se desenvolveu aí durante o período do Renascimento, né, nos séculos XV e XVI. Isso mesmo. Então, o antropocentrismo, né, que é o homem ali, o centro de tudo, foi o principal conceito em que esteve apoiado aí o pensamento filosófico da época. Então, na literatura, o humanismo, ele representa o quê? Ele representa aí uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, né? Ou ainda a segunda época medieval. E aí vem o Renascimento. Vale lembrar que o Renascimento foi um movimento artístico e filosófico, tá? Tanto artístico como filosófico, né? Que teve início no século XV, lá na Itália, e que aos poucos, né, foi se espalhando aí por todo o continente europeu, tá? Então, com a queda aí daqueles sistemas em feudal, lembra que vocês já estudaram isso na aula de história de vocês, né?
Então, com a queda aí do sistema feudal, que foi impulsionada aí com a formação aí de uma nova classe social, lembra ali daquela palavrinha burguesia, tem até uma música, né, do Seu Jorge, burguesinha, 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 né? Pronto, com a queda ali que foi impulsionado, aliás, né, por essa formação e dessa classe social, burguesia, né? Bem como essa intensificação aí do comércio, o Renascimento, ele surge o quê? Ele surge para suprir essas diversas lacunas. Então, nesse sentido, a expansão do cientificismo, aí surge quem? Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, né? Veio confrontar o quê? Diversos dogmas da Igreja Católica que aos poucos foi perdendo o quê? Os seus fiéis, sobretudo com a Reforma Protestante. Exatamente. Então, junto a isso, o antropocentrismo renascentista, ele vem substituir o teocentrismo medieval, que é um período importante de transformações sociais, de transformações econômicas, de transformações políticas, de transformações culturais, né, as quais influenciaram de uma forma muito forte a mentalidade das pessoas daquela época, né? Então, e aí surge a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, que teve início no século XVI, ele representou o quê? Um movimento de uma reforma religiosa que alterou a estrutura eclesiástica da Igreja Católica. Martinho Lutero, né, foi o precursor, né, desse movimento aí com as 95 teses que escreveu aí, né, rechaçando ali algumas práticas apregoadas aí pela igreja, né? Por exemplo, a venda de quê? Das indulgências, né? Que hoje a gente não vê muitas diferenças em algumas igrejas. Não estou me referindo só à igreja católica, né? E outras igrejas também. Então, esse movimento, ele se espalhou aí por diversas partes da Europa, né? Em resposta, surge aí o movimento católico contra a reforma, né? E aí a gente fazendo aí um resumo. Professora, faça um resumo da filosofia humanista. Então, o humanismo, ele foi o quê? Ele foi um movimento intelectual que se manifestou nas artes e na filosofia. Então, os filósofos humanistas tinham o objetivo de quê? De trazer à tona as questões relacionadas com o universo humano, né? Ali definitivamente do pensamento teocêntrico da época anterior à Idade Média. Trata-se de quê? Do rompimento de alguns paradigmas, buscando o quê? Um novo enxergar, digamos assim. Em resumo, o humanismo renascentista representou o quê? Uma evolução do meu pensamento, do pensamento humano, a partir de diversos questionamentos que eram realizados pelos filósofos da época. Começa ali a surgir questionamentos. O porquê disso, o porquê daquilo. Então, a partir dos questionamentos surge ali, né, um cenário diferente. Com a evolução do cientificismo, né, bem como a corrente empirista, a verdade ela passou a emanar não somente a verdade de Deus, mas também dos seres humanos que pensam, que refletem, né, que começaram a refletir sobre a sua condição, a condição dele ali no mundo. Então, na área da educação, a expansão de diversas escolas, universidades foram essenciais para a difusão do humanismo, né, o qual proporcionou a inclusão das disciplinas, aí incluiu qual? A filosofia, claro, né? As artes, claro, as ciências, é claro, o humanismo, claro, né? E a expansão do humanismo por toda a Europa. Aí veio a invenção da imprensa. Eu não estou falando a imprensa da divulgação naquele sentido, mas a imprensa, daqui, do papel, né? Que foi inventado aí pelo alemão Johannes Gutenberg, né, no século XV. E aí foi fundamental para quê? Para divulgar o
conhecimento, né? Porque a partir do momento que se divulga, mais pessoas têm acesso, mais pessoas vão ter conhecimento. E aí o acesso das obras humanistas chegou para outras pessoas também. Aí vem o individualismo. O que significava o individualismo? Foi uma das principais características do humanismo, né, renascentista. Uma vez que trouxe à tona o que? As questões que eram relacionadas com a individualidade do ser humano, bem como o que? De suas emoções. Como assim, professora? O ser humano ele é colocado no centro do mundo. A partir daí é destacado o que? A sua importância como agente de mudanças. Porque ele é dotado do quê? Do que você é dotado? Do que eu sou dotado? Da minha inteligência. Então, nesse interim, ele surge ali os valores medievais, né? Ali da religião, do homem humanista, que é individual, que está pronto para fazer o quê? Que você está pronto, que eu estou pronta para fazer as nossas escolhas, as escolhas do mundo. Aí chama de quê? Livre arbítrio, né? Que torna assim um ser humano crítico. Aí começa a surgir o homem pensador, o homem crítico, né? E os principais filósofos intelectuais humanistas, nós podemos citar Giovanni Boccaccio, quem mais? Teodoro Gaza, Matteo Cossini e outros também, tá? Que a gente também pode estar citando, ok? Então, o humanismo renascentista é um dos temas que eu gosto muito, porque fala um pouquinho sobre a reforma protestante. Eu gosto muito desse tema, né? Na realidade, a filosofia, ela puxa muito a história, então eu sou fascinada, ok? Bem, meus alunos, não esqueçam da minha dica, tá? Mas eu vou colocar mais informações lá no grupo, tá? Eu separei aqui para vocês, mas só lembrando, tá? Nossa prova vai ser dia 14 de setembro, ok? Na segunda, deixa eu só confirmar aqui, mas é 14 de setembro. Show, isso mesmo, dia 14 de setembro. Aí hoje a gente praticamente concluiu a disciplina, porque dia 14 vai ser somente a avaliação. E toda e qualquer informação vocês vão estar recebendo lá no grupo de vocês, ok? Eu separei aqui uma frase para vocês, do Mário Sérgio Cortella também, que é outro filósofo maravilhoso, tá? Olha essa frase, gente, muito boa. Separei aqui para mostrar, para passar para vocês. Fala o seguinte, fala sobre dinheiro, né? Dinheiro é bom, mas olha que legal essa frase. Fala o seguinte: sim, sem dinheiro não se vive. Fato, né? Mas só com dinheiro não se vive. Para refletir um pouquinho, né? Bem, meus alunos, estamos então encerrando a nossa disciplina. Foi um prazer, né, ter todo esse momento aí com vocês. Alguns alunos vão estar se despedindo, né, porque já estão concluindo já o curso, outros ainda vão continuar, mas eu desejei para vocês uma semana bem produtiva, e toda e qualquer dúvida que possa surgir, independente de estar encerrando ou não, precisar tirar alguma dúvida, pode ir lá sem problema algum, passar uma mensagem, não tem problema, ok? E durante a aula, das 19 até as 21, eu vou estar lá online com vocês, ok? Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Um abraço bem forte da professora Daniele. Um abraço, tchau, tchau.